Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos acompanha aqui no Verifica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio dessa nossa série especial sobre o novo coronavírus. Você já sabe, eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da agência Lupa e o Verifica é o primeiro podcast em português dedicado a combater a desinformação. Quem está sempre aqui comigo, claro, meu grande parceiro nessa jornada contra a desinformação é ele, sempre ele, Gilberto Scofield Jr., nosso diretor de estratégia e negócios. Gil, me diz como estamos aí na bucólica Teresópolis? Bom, na medida do possível, tudo agora eu boto isso antes, né? Tá ótimo, tudo bem, entendeu? Na medida do possível vai tudo bem. 10 graus a menos que no Rio, então assim, ai, que delícia. Já dá uma aliviada, pois é. Agora, se eu for falar de cenário político, né, enfim, aí já é outra coisa, porque é um cenário que segue alimentando aí boataria e mais a pandemia, enfim. Agora, então, que o presidente Jair Bolsonaro disse que está com a Covid-19, meu bem, sai de baixo. Aí mesmo que os boatos em torno dessa pandemia tendem a se propagar ainda mais, né? Pois é, Gil, o presidente se juntou aí aos mais de 1.600.000 infectados no Brasil. Ele confirmou, né, na última terça-feira que está com a Covid-19, disse que já tinha tomado cloroquina e passava bem. Mas as especulações sobre uma contaminação do presidente Bolsonaro frequentam as redes sociais aí há pelo menos 3 meses, né? Que a gente vem falando disso. Exatamente. E o presidente fez tanta coisa, né? Se expôs tanto, se misturou tanto, sem nenhuma precaução, sem máscara, sem nada, aglomerou-se, né? Que as especulações acabaram virando realidade. Bom, esse ambiente político aí tão instável, tão inflamado, acaba gerando muita informação falsa. A gente já falou isso antes e não ficou diferente, né? Uma delas é de que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tirou do presidente Bolsonaro o controle das ações estratégicas de combate à pandemia. O STF teria transferido essa responsabilidade a prefeitos e governadores aí, segundo os boatos. Daqui a pouquinho a gente vai esclarecer para você aí essa história. É isso mesmo. Outro boato aí de fundo político, mas dirigido a um alvo global e não nacional, diz que a Organização Mundial da Saúde considera desnecessário o uso de máscaras por pessoas saudáveis durante a pandemia de Covid-19. Mas isso está muito longe de ser verdadeiro, né, Gil? Nossa, isso, como diz uma amiga minha, dá um ódio. Bom, dá mesmo. Não é? O uso da máscara continua valendo, e valendo muito para conter a contaminação. Assim como o distanciamento social, os hábitos de higiene. Tá? Já alho, limão, boldo, água quente, essas coisas, nada disso previne, muito menos cura a Covid-19, apesar aí dessas receitas caseiras milagrosas continuarem sendo disseminadas à torta e à direita nas redes sociais. Tem até melão de São Caetano, assim, uma maluquice. É, uma loucura mesmo. Já a gente comenta aí algumas dessas promessas de curas milagrosas que voltaram a se espalhar, né? A gente também detalha no Lupa na Ciência dessa semana 2 pesquisas que confirmam a resistência maior das crianças e dos adolescentes à Covid-19. E falando em ciência, a repórter Natália Afonso, ela sempre, a máquina, o mito, bate um papo com a professora da UF, Simone Hembold. A Simone faz parte de um grupo de pesquisa sobre a Covid-19. E o Verifica também traz, como você já sabe, uma notícia boa para nos inspirar aí nesses dias tão difíceis. Hoje a gente fala de uma campanha organizada lá no Rio Grande do Norte para arrecadar doações para indígenas. Bem necessário, Bacanérrima essa ideia, bacanérrima iniciativa. Pena que na contramão dela o presidente Bolsonaro tenha vetado trechos da lei que reúne medidas de proteção aos povos indígenas e às comunidades quilombolas durante a pandemia. Eles são considerados grupos de extrema vulnerabilidade. Bom, daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre isso, tá? Então, você que está aí nos acompanhando, se liga, relaxa, pluga o seu celular na tomada, ajusta aí os seus fones de ouvido, porque o 13º episódio do Verifica Especial Coronavírus
tá só começando. Bom, Gil, o Brasil acumula aí aproximadamente 1.700.000 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro diz que passou a fazer parte desse time, né? Os exames que ele apresentou na última terça-feira agora parecem confirmar as suspeitas que já vinham sendo levantadas aí pelo menos desde o fim de semana passado, né? Na verdade, há muito tempo, mas com mais afinco aí desde o fim de semana passado. Na terça mesmo, ontem, né, a gente tá gravando, verifica na quarta-feira, que dia é hoje? 8 de... Né? 8. Então ontem, na terça mesmo, Jair Bolsonaro informou que já tá tomando cloroquina e que tá se sentindo melhor, e hoje já disse que vai viver muito ainda, né? Então, esse é o cenário que temos neste momento, né? Pois é, e aí não se pode dizer que tenha sido uma surpresa exatamente, de tanto que ele descumpriu as medidas de precaução recomendadas aí pelas autoridades de saúde, né? Eu estou falando aí, como eu já tinha dito antes, que ele participava de aglomeração, como se a pandemia não existisse e tal, não usava máscara direito também, enfim, deu no que deu. A gripezinha acabou pegando o presidente. Ironicamente, né, Ironicamente, Gil? Óbvio. Claro que essa notícia inflamou as redes sociais, né? Afinal de contas, a gente ainda está vivendo aquela famosa polarização política que não dá trégua desde a campanha eleitoral de 2018, que a gente falou muito na nossa primeira temporada, né? Do Verifica, e que também, assim, parece que não tem, assim como a pandemia, não tem hora para acabar. Né? Exatamente. A gente vive nesse cenário aí, esse ambiente instável que ajuda a propagar boatos e, nesse momento especificamente, dificulta ainda mais o combate à pandemia que a gente está vivendo, né? Pois é, e aí, meio que fazendo um eco ao que você falou agora, uma pandemia que também não há sinal de que, né, tenha sido controlada ou que as curvas estejam se modificando, as curvas ascendentes, digamos assim, né? Apesar do comércio aí, os bares terem sido reabertos em várias cidades, como Rio e São Paulo, as quantidades de infecções e de mortes continuam aumentando num ritmo que oscila bastante, né? O país já ultrapassou 1.600.000 contágios e registra mais de 67 mil mortes. Esses são os números aí do dia 9 de julho, né? Agora são perto das 5 da tarde, a atualização que a gente tem é da 1 da tarde, né? A gente sempre acompanha esses números pelo consórcio de veículos de imprensa, que monitora junto com as secretarias estaduais de saúde, né? E a gente só vê tudo isso aumentando. E aí, assim, eu fico muito chocada. A gente nem comentou porque a gente gravou na semana passada, antes da quinta-feira, né? As pessoas nos bares, né? As pessoas, assim, no Rio de Janeiro, ali, os inocentes do Leblon, eles não sabem. Os inocentes do Leblon, né? Exato. É muito difícil lidar com esse momento, né? Com essa coisa de que parece que as pessoas não têm um pingo de empatia, né? Porque não é só o fato de tu te contaminar com o novo coronavírus, tu vai impactar uma rede de pessoas que estão à tua volta. Né? Então... tem muita informação sobre isso, gente. Não é possível que ninguém... a pessoa, não sei, desconheço. Não tem como desconhecer. Isso é falado o tempo todo, né? Um pouco aquela coisa da negação, né? Que a gente já falou aqui muitas vezes. E do egoísmo, exato. Bom, como eu estava dizendo, né? As informações falsas aí alimentadas pela polarização política estão atrapalhando, com certeza, os esforços que têm sido feitos para reduzir esses números, né? E aí hoje a gente vai falar de um boato aí de que o Supremo Tribunal Federal afastou o presidente Jair Bolsonaro do controle das ações estratégicas de combate à epidemia. Veja bem, um boato, tá? Vamos esclarecer essa história, Gil? Claro, estamos aqui para isso, né, guria? Olha, esse caso reproduz aí a típica distorção dos fatos operada por essa indústria de desinformação. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o Supremo, ao julgar 3 ações, reconheceu que os estados e municípios têm autonomia sobre as medidas de combate ao vírus. Os prefeitos e governadores podem decidir, por exemplo, sobre o nível da quarentena e reabertura do comércio. Ou seja, o STF não determinou que todas as ações fossem tomadas por governadores e prefeitos, mas sim que o governo federal não poderia interferir nas ações locais, nas ações de cada cidade e de cada estado, né? Exato. Isso não isenta a administração federal
de traçar estratégias gerais de combate ao vírus, certo? Aliás, eu acho que a falta de uma política nacional de controle da pandemia contribuiu e contribui para a quarentena ter ficado a meia boca. Essa que da gente está falando aí dos inocentes do Leblon, incapaz de conter o avanço do coronavírus. Pior que o próprio presidente Jair Bolsonaro usou a sua conta no Twitter para propagar essa ideia de que o STF atribuiu aos governadores e prefeitos a responsabilidade sobre o combate ao coronavírus, ou seja, tirou o corpo fora, né? Usa essa narrativa de que a União estaria proibida de interferir nessas... Produz desinformação cá entre Exatamente, né? Usa essa narrativa para meio que lavar as mãos, né? Meio Pôncio Pilatos, assim, né? Lava as minhas mãos. Bom, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, rebateu essa informação falsa, lembrando que cuidar da saúde é um dever constitucional da União, dos estados e dos municípios, ou seja, todo mundo tem conta nesse cartório, né? Pois é, exatamente. E outra ministra do Supremo, a Carmen Lúcia, alertou que fica difícil superar a pandemia com um descompasso aí entre as três instâncias, né? As três instâncias de poder. A responsabilidade deve ser igualmente assumida pelo poder público federal, pelo poder público estadual e pelo poder público municipal, em conjunto com as autoridades científicas. Esse é o modelo ideal, né? Mas, infelizmente, desde a chegada da pandemia ao Brasil, há quase 5 meses, o que a gente vê é o contrário. Ou seja, um total desencontro entre o governo federal e as outras instâncias de governo. Sem contar a queda dos ministros da saúde em plena crise, né? A gente está aí há um tempo já, não vou ser imprecisa aqui dizer quanto tempo, mas que a gente está com um ministro interino que o presidente Jair Bolsonaro já disse que não vai ser o ministro oficial do cargo, que não é o ministro, né, efetivo. Exato. E a vida segue, né? Sei lá, vi. Bom, isso mostra aí o tamanho da instabilidade, né, que a gente tem instalada no país, o que prejudica, como bem disse a ministra Carmen Lúcia, a coordenação dos esforços que seria muito necessária para a gente controlar a pandemia nesse momento. É um caso muito crítico o brasileiro, né? Totalmente por aí. E essa fogueira política produz notícias falsas direcionadas também a alvos fora do país, gente. Não contentes em ficar tentando desestabilizar as instituições nacionais, é preciso atingir também instituições internacionais, como é o caso do boato disseminado aí nas redes sociais de que a Organização Mundial da Saúde teria passado a considerar desnecessário o uso de máscaras por pessoas saudáveis. Só que não, né, Nath? Só que não, né? A equipe da Lupa verificou que essa informação, obviamente, é falsa, tá? Ela chega a ser aí temerária, né? Porque as máscaras continuam sendo uma das medidas mais recomendadas pelas autoridades de saúde para reduzir o risco de contágio no convívio entre as pessoas, no convívio aí inevitável, né? Inclusive, no dia 5 de junho, tá? A Organização Mundial da Saúde publicou um guia sobre o uso de máscaras cirúrgicas e de tecidos, as famosas máscaras caseiras, né, pelo público em geral. Ou seja, as pessoas saudáveis, assim como aquelas que não apresentam sintomas, não estão fora dessa recomendação. Elas estão lá, esse é o documento mais atualizado da OMS, publicado no dia 5 de junho, e ele faz essa recomendação para que todos utilizem as máscaras, sejam elas a N95, a cirúrgica, qualquer que seja, que é EPI, né, equipamento de proteção individual específico hospitalar, sejam elas as máscaras caseiras que a gente já comprou aos montes, né? Pois é, tipo, não saia de casa sem ela, né? Assim, isso. Ponto. Não interessa se está sentindo sintomas, se não está sentindo sintomas, está ótimo, está lépido e fagueiro. Não sai de casa sem máscara. Bom, enfim, a gente cansa de reforçar isso aqui no Verifica, né? Aliás, o uso de máscara, o distanciamento social e os hábitos de higiene formam aí aquela força-tarefa no combate ao coronavírus, enquanto a gente não tem a tal da vacina, enquanto não tem medicamento. É uma tríade, pois né? Então a gente está repetindo isso aqui, parece um mantra aí, e do tipo assim, bom, enfim. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras caseiras, especialmente nos locais com aglomeração, certo? Se você está em casa sozinho, você não precisa usar a máscara, porque você está em casa sozinho. Mas aí, se você vai sair à rua, use máscara, ponto. Mas na sexta-feira passada, né, no dia 3 de julho,
o presidente Jair Bolsonaro vetou trechos de uma lei aprovada pelo Congresso que obrigava o uso de máscaras em órgãos públicos, estabelecimentos comerciais, templos, instituições de ensino, em outros lugares fechados em que aconteceriam aí reuniões de pessoas, né? A justificativa do Planalto para esses vetos é que a obrigatoriedade do uso de máscara nesses locais incorreria numa possível violação de domicílio. Ai, gente, violação de domicílio, essa eu juro por Deus que eu nem entendi. Assim, sinceramente. Porque assim, o que você tem que levar em consideração é o que diz a ciência. É isso. Interessa, tem violação de domicílio por causa da máscara, porque você está usando uma máscara. Bom, o fato é que a máscara dificulta a disseminação das gotículas expelidas pelo nariz e pela boca, que são hoje a principal forma de transmissão do coronavírus. E por falar nisso, Gil, a OMS admitiu nessa semana, né, que o coronavírus pode ser transmitido pelo ar, pois é, sobretudo em locais fechados, mal ventilados e onde tenha muita gente, né? Está sendo feita uma revisão aí, mas a OMS está considerando isso a partir de uma carta que foi escrita aí por alguns cientistas, quase 250 cientistas, pedindo que se reconheça isso, porque só isso explicaria o fato de ter grandes ondas de contaminação em locais em que todas as medidas de segurança foram tomadas, né? Essas medidas que são pedidas aí pela OMS que todo mundo tome. A organização afirma que, como tu bem lembrou agora há pouco, né, o vírus é disseminado principalmente pelas gotículas expelidas pelo nariz e pela boca das pessoas infectadas, mas existe essa possibilidade até que se revise aí todos esses estudos e tudo que se sabe. Então a gente precisa continuar usando máscara, né? Pois é, me dá um ódio esse negacionismo, gente. Eu fico frita no óleo do ódio. É isso aí, é isso. Eu amo essa expressão. Todo trabalhado no ódio, é assim. É isso. Pelo visto, a máscara vai continuar na moda aí por um bom tempo, pelo menos é o que manda a ciência, então assim, é bom entubar, gente. É bom usar. Eu lembro você que nos acompanha nesse podcast, que você encontra mais informações sobre esses casos comentados aqui no Verifica e outras checagens também feitas pela Lupa lá no site da agência, naquele endereço que todo mundo já sabe, que é www.lupa.news. Maravilha, maravilha. Bom, já que a gente está falando aí de transmissão do coronavírus, acho que a gente pode começar a comentar esses 2 estudos publicados recentemente sobre a contaminação infanto-juvenil, né? Perfeito. Então tá na hora do Lupa na Ciência, né, guria? É isso aí mesmo. O Lupa na Ciência dessa semana é sobre a confirmação de que a Covid-19 tende a ser mais leve em pessoas com menos de 18 anos. Essa tendência foi constatada por 2 grandes pesquisas feitas nos Estados Unidos e na Europa, e publicadas em periódicos científicos agora no finzinho de junho. Os dados apresentados pelos pesquisadores são consistentes e coincidem com o que se acreditava desde o início da pandemia, já que o número de mortes por Covid tem sido proporcionalmente menor em crianças e adolescentes. É isso, Gil. Uma das pesquisas foi publicada em um periódico específico sobre saúde de crianças e adolescentes. Esse estudo avaliou 582 crianças e também adolescentes, né, com idades de 3 a 18 anos, que foram infectados pelo coronavírus. Eles foram atendidos em hospitais da Europa no mês de abril. E só 8% deles desenvolveram sintomas graves e foram internados em unidades de terapia intensiva. Desses 8%, só 4 morreram, o que corresponde aí a 0,6% do total dos casos que foram acompanhados. E 2, né, desses 4 já tinham problemas de saúde anteriores. São números bem baixos, né? Pois é. Outro dado que chamou a atenção dos pesquisadores diz respeito às doenças pregressas. Só 1/4 dos jovens que procuraram atendimento médico apresentava problemas de saúde pré-existentes, que é uma taxa bem menor em relação a dos adultos, né, e idosos que desenvolvem sintomas mais graves aí da Covid. Isso até não chega a ser uma surpresa, porque as crianças têm realmente menos doenças crônicas, né? A gente sabe que as doenças crônicas, elas se instalam no corpo da gente ao longo da vida. Então, se tu pega uma criança aí, né, até 18 anos, vamos dizer, jovens, né, crianças e jovens, é meio natural que se tenha menos doenças desse tipo, a não ser, claro, que seja uma coisa congênita, né, uma coisa que daí, bom, é outro caso, mas é também possível, né.
mas não chega a ser uma coisa assim super nova, né? O que a pesquisa traz mais um resultado importante para além dessa questão das doenças pregressas, que é a co-infecção com outro vírus, principalmente o influenza, que é o vírus que causa a gripe, né? Segundo essa pesquisa, quando esses dois vírus estão juntos no corpo, isso tende a aumentar a gravidade da Covid, e aí também em crianças. Então esse é um alerta muito importante, especialmente para os países que estão entrando no inverno agora, né? Que é o caso do Brasil, e que tem alguns estados, como o meu glorioso Rio Grande do Sul, e também Santa Catarina e Paraná, em que a gente tem um aumento muito, muito grande dos casos de doenças respiratórias, né? Então, esse é um momento que no Rio Grande do Sul, segundo a minha experiência de jornalista que trabalhou por lá por alguns anos, esse é um momento em que tem muita criança que vai parar nas emergências com problema de respiração, com ataques de asma, com ataques de bronquite e com outros quadros infecciosos do trato respiratório. Então, quando é bom a gente saber que esses dois vírus juntos pode, embora as crianças tendam a ter casos menos graves, né, de Covid-19, pode aí dar um problema mais grave, né? Bem lembrado, bem lembradíssimo. E tem mais um detalhe. Os cientistas ponderam que, como eles avaliaram só crianças e adolescentes atendidas em hospitais, a taxa de letalidade de casos graves nessa faixa etária deve ser ainda menor do que é relatado no estudo. Ou seja, a proporção de jovens sem sintomas deve ser maior do que é indicada pelos dados da pesquisa. E outra pesquisa que chegou a resultados semelhantes a esses, Gil, foi feita pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Ela foi publicada também no fim de junho, no eClinical Medicine, um periódico que é ligado à Lancet, que é uma revista científica que a gente sempre cita aqui, que é super renomada e onde tem muitos estudos importantes, né? Então, os pesquisadores reuniram dados de 131 estudos de 26 países, nessa pesquisa que foi publicada. Nesses estudos, eles avaliaram mais de 7.500 crianças e adolescentes que também testaram positivo para a Covid-19. Os números dessa pesquisa, eles mostram que 19% desses pacientes não desenvolveram sintomas da doença, mas também, por outro lado, né, 21% apresentaram alguma lesão pulmonar aí junto com o diagnóstico da Covid-19. E aí é bom a gente lembrar que mesmo as pessoas sem sintomas podem ter uma lesão pulmonar, né? Nesse caso, ela é detectada só com exame de imagem, e isso foi comprovado no estudo anterior. Exato, Gil, a gente também já falou sobre isso, né? É bom lembrar também que as crianças e os adolescentes parecem ter a mesma capacidade dos adultos de transmitir o vírus. Esse é outro dado importante que a gente tem que prestar atenção, principalmente com relação a políticas públicas de reabertura de escolas, né? Essa é uma conclusão de uma pesquisa da Universidade de Genebra, na Suíça. Ela foi publicada também no fim de junho. Os cientistas analisaram 638 voluntários com menos de 16 anos. 23 deles testaram positivo para a Covid-19 e 15 apresentaram sintomas como febre e pneumonia. O detalhe aqui está na carga viral, porque a carga viral desses adolescentes que testaram positivo e que tiveram sintomas, ela era muito semelhante à carga viral dos adultos que testaram positivo, né, que estavam com Covid-19. Então, os jovens apresentaram a mesma quantidade e a mesma concentração do novo coronavírus no corpo, ou seja, a capacidade de transmitir, de espalhar o coronavírus é a mesma, independentemente de ser jovem ou de ser adulto. Então, isso é um ponto bem importante para a gente refletir nesse momento, né? E como a gente costuma repetir aqui no Verifica, as medidas como distanciamento social e uso de máscaras valem para todas as pessoas. Crianças, jovens, adultos, mulheres, homens. Todo mundo transmite. O fato da Covid ser, em geral, mais branda nas crianças e nos adolescentes não torna as crianças e adolescentes imunes à doença. Muito menos faz com que eles transmitam menos o vírus, né? Se for o caso. Isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas, né, Nádia? Sem dúvida, Gil, até porque essa é uma doença muito nova, a gente ainda não sabe muita coisa sobre ela, né? Tem muita coisa aí para ser investigada, ser esclarecida. Os próprios motivos aí da resistência maior das crianças ao coronavírus ainda não estão bem claros, nem para os cientistas que estão publicando essas revisões e esses estudos, né? Então, não é a gente aqui
sem saber quase nada, sem, né, ter nem tá pesquisando esse tema, que vai determinar aí o que está acontecendo, o que pode ou não ser feito, né? E quando a gente está falando de criança e de adolescente, a gente precisa ser muito, muito, muito criterioso, né? E a gente sabe que tem um monte de gente aí querendo voltar às aulas, alguns não, né? Mas tem um monte de escola aí que é um lugar onde se concentra muita criança e também muito adulto. Então, a gente precisa ficar atento a essas coisas, né? Verdadeiríssimo. E aí, enfim, como existe necessidade de se esclarecer muita coisa, permanecem algumas dúvidas, né? E essas dúvidas abrem brechas aí para essas crendices, para a busca de curas milagrosas e outras bizarrices do gênero. Algumas chegam a ser, assim, toscas. Agora, até suco de melão de São Caetano entrou na lista de alimentos mágicos que previnem ou cura a Covid, veja você. Essas receitas caseiras aí voltaram a circular com força na internet nas últimas semanas. A gente até entende, né, que as pessoas se apeguem a qualquer esperança de prevenção ou mesmo de cura da doença. Isso pode acionar lá aquele mecanismo do nosso cérebro, né, que faz com que a gente acredite no que a gente deseja. Mas essas crendices não ajudam a combater a Covid-19. Na verdade, elas só criam falsas expectativas. Então, vamos esclarecer, Gil, algumas dessas sugestões mirabolantes? Ai, olha, vamos esclarecer, mas eu te confesso que me dá uma preguiça e um canseira, ódio. Canseira. Menina, hoje eu tô trabalhado no ódio. Bom, tem de tudo. Tem boldo, tem erva doce, alho, melão, água quente, laranja, enfim. Quem dera fosse fácil assim, a gente ia, né, procurava um xamã, né, tomava uns passes, né, ia negócio num exorcismo numa igreja dessa e pum, tava curado, né? Bastaria preparar então aí uma saladinha de fruta que o problema estava resolvido. Quem dera, né? Pois é. Não é fácil, não está sendo fácil. Bom, não está. Não. Momento Como já Kátia. diria a Kátia. Exato. Exatamente. Bom, uma das dicas caseiras aí pra gente combater o coronavírus mais sugeridas na internet é a do alho picado. O alho é a estrela da temporada, tá? Bom, a Organização Mundial da Saúde reconhece, tá, que o alho tem algumas propriedades contra micróbios, mas esclarece que não tem qualquer comprovação científica de que ele ajude a precaver ou mesmo a curar a Covid-19. Não importa qual é o jeito de tomar, seja picadinho, fritinho, seja no chá, seja comendo um dente, seja passando com água na cara. quente. Não tem, entendeu? Sim. Não tem nada a ver, né? Sim. E volta e meia o alho aparece como salvador da pátria, né? E aí, é o que você falou, muitas vezes receita de chá com limão, com boldo, com água quente, enfim. O chazinho pode até produzir um efeito psicológico positivo, gente. Chá é legal, tá? Pode ajudar a relaxar, é gostosinho e tal. Antes de dormir, né? Isso. Faz todo o pacote bem-estar, digamos assim. Mas isso não tem o menor efeito sobre o coronavírus, como a gente já esclareceu aqui 1.700.000 vezes. Digamos assim. Mais do que o número de casos de contaminação, a gente já esclareceu essa coisa, né? É isso aí. Bom, agora é a vez do melão de São Caetano se juntar à lista dos sucos milagrosos indicados nas redes sociais. Gente, nenhum dos sucos milagrosos serve para combater essa doença, tá? Não sou eu que estou dizendo. É a professora Raquel Stuck, que a gente já ouviu aqui no nosso Verifica, tá? E ela foi ouvida mais uma vez pela reportagem da Lupa sobre isso. E o que a Raquel fez? Reforçou o alerta do Ministério da Saúde de que não há vitamina ou alimento específico capaz de prevenir ou tratar a Covid-19. Por favor, parem com isso. Por favor. Melhorem. Simplesmente melhorem. Cresçam, babies. É isso aí. Bom, para esclarecer mais aspectos ligados ao coronavírus e à pandemia, bora chamar ela, sempre ela, a máquina, o mito. Ela mesma, hora essa, estamos falando, claro, da nossa queridíssima repórter Natália Afonso, que toda semana, você que nos acompanha aqui no Verifica já sabe, conversa com um especialista ou uma especialista em saúde, né, tirando aí dúvidas dos nossos ouvintes e dos nossos leitores. Hoje o papo é com a professora da Universidade Federal Fluminense, Simone Rainbow, que faz parte de um grupo de pesquisas sobre a Covid-19. Chega mais, Natália. O que você tem para nos contar?
Oi, Nath. Oi, Gil. Essa semana eu conversei com a professora Simone Heimbold, que é do grupo de trabalho da Covid-19 da UF. As perguntas dos ouvintes e leitores que foram selecionadas são sobre temas diversos. Muitas falam sobre os medicamentos usados para tratar pacientes infectados da Covid-19. Mas eu comecei a entrevista perguntando para a professora sobre a reabertura do comércio. O ouvinte da Lupa perguntou se já existe algum estudo ou algum dado que fala sobre o impacto da reabertura das atividades de bares e restaurantes nos municípios e estados. Na verdade, como é uma doença nova, né? É um novo coronavírus, ele é da família dos coronavírus, mas é um vírus diferente do que vinha, né, se apresentando até agora. As pessoas não têm imunidade a ele. Então, quanto mais as pessoas se expõem, maior o risco de pegar, né, a doença, de contrair a doença, porque ele é transmitido, né, por contato e por gotículas. Então, essa abertura vai fazer com que mais gente se exponha e mais gente fique infectada. A questão toda não é só a pessoa pegar a doença, mas é a gente ter uma rede, né, de saúde que contemple, né, a gente tem de várias pessoas, né, 80% das pessoas que contraem a doença tem uma doença leve, tem um quadro clínico leve, com dor no corpo, febre, uma tosse seca, mas sem maiores complicações. Mais ou menos 15% vão precisar de uma internação e 5% evoluem para uma forma grave, né, e precisam de um leito de CTI. Então, a questão toda é regular qual é essa margem de leitos disponível para que esse percentual que vai contrair a doença, né, que vai de uma forma mais grave, tenha condição de ter assistência, né, até a gente ter uma vacina, que seria a forma mais efetiva da pessoa se proteger. Mas a gente sabe que esses estudos eles estão acontecendo de uma forma rápida, mas, na verdade, ninguém conhece o comportamento desse vírus. Não sabemos se as pessoas têm uma imunidade permanente ou se ela dura pouco tempo ou um tempo médio, né? Esse é um dos problemas. Então, essa questão da abertura é exatamente as pessoas não manterem, né, as precauções, elas têm que ser mantidas o tempo todo, né, mesmo com a abertura. Isso não significa que a doença está controlada, e a questão é muita gente contrair ao mesmo tempo nesse retorno e ficar doente e não termos leitos suficientes para dar conta dessa demanda. Porque as pessoas, às vezes o idoso ele está em casa, mas o neto, né, o filho se expõe e retorna para casa e contamina, né, essas pessoas que são de um grupo de risco maior, né? Então, a tendência, sim, é aumentar, né? Isso já aconteceu em outros países e certamente conosco não vai ser diferente. Uma ouvinte está perguntando se esse medicamento, a ivermectina, que tem sido considerado para combater o novo coronavírus, o que é esse medicamento e quais são os seus efeitos no tratamento da Covid-19? O que os estudos falam sobre esse assunto? Alguns estudos têm demonstrado um efeito de controle da doença com a ivermectina, mas o que hoje a gente tem nenhum estudo ainda com o tamanho de amostra, né, de pessoas suficiente para estabelecer, né, o que a gente chama de uma evidência, né, científica. Então, na verdade, todo e qualquer medicamento que for usado, ele deve ser usado sob um ensaio clínico, né, randomizado. O que seria isso? Pessoas num grupo que tomam medicamento e outras num grupo controle para comparar, né, os efeitos nessa população. Porque foi o que aconteceu inicialmente com a hidroxicloroquina. Deram hidroxicloroquina no início e alguns doentes melhoraram. Sim, mas será que eles não iam melhorar sem o medicamento? Porque exatamente não foi feito um estudo comparado. Então, tem estudos, né, sobre a ivermectina que têm resultados animadores, mas ainda não se pode dizer que assim, foi descoberta uma droga que contém vírus. Ainda não chegamos nesse patamar, né? Até esse momento, a doença ela não tem cura, né? Não tem um medicamento que cure.
Uma outra dúvida também que um ouvinte mandou também é sobre esse medicamento. Ele tem alguma contraindicação, a ivermectina? Sim, ela tem, ela causa, leva a toxicidade hepática. Então, dependendo das doses, né, a pessoa pode ter uma hepatite medicamentosa. Então, é muito importante saber quais os medicamentos que a pessoa toma, se vai ter algum efeito, né, sinérgico com outro ou antagônico, e o próprio estado clínico, né, se a pessoa já tiver algum comprometimento hepático, né, essa droga ela é, vamos dizer assim, perigosa. Então, sempre os medicamentos devem ser orientados pelo médico, que vai fazer a anamnese, né, da pessoa e vai dizer se essa pessoa pode ou não tomar o medicamento. Então, é muito arriscado, né? A pessoa ouviu falar e toma o medicamento. E, às vezes, ela vai ter uma doença leve, ao passo que ela tomando medicamento, ela pode ter uma complicação medicamentosa mais séria do que, vamos dizer, o curso da doença, né? E a última dúvida é sobre a utilização da azitromicina. Um ouvinte está perguntando como esse antibiótico pode ajudar no tratamento da Covid-19. Os estudos mostram, né, que esse vírus, como eu falei, que, né, uns 15% vão desenvolver a forma mais grave, que é uma forma com uma pneumonia, né, associada também a efeitos sistêmicos. Então, como o nome está dizendo, né, antibiótico, na verdade, ele é antibacteriano, ele não é um antiviral. Mas as pneumonias costumam ter uma implicação secundária, né? Ela pode começar viral e complicar para uma pneumonia bacteriana, né? E evoluir para uma sepse, né? Que seria uma infecção sistêmica. Então, esses antibióticos são feitos, mas eles são feitos nessa situação de já se prever, né? Uma provável complicação bacteriana da infecção viral. Mas para o vírus, exatamente, também ele não tem indicação. Por isso que ele não é feito em casos leves, né? Porque ele não trata a infecção viral. Mas quando a pessoa já tem uma infecção pulmonar, né, já comprometida, ela é provável de desenvolver uma infecção bacteriana, né? Uma pneumonia também bacteriana. Então, por isso é feita a azitromicina. Conversei essa semana com a professora Simone Hembold, que é do grupo de trabalho da Covid-19 da UF. O nosso bate-papo foi sobre medicamentos usados para o tratamento de pacientes infectados com a Covid-19. Até o momento, vale lembrar, né, que a Organização Mundial da Saúde aponta que não existe uma droga eficaz no combate dessa doença. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto envolvendo o novo coronavírus, só mandar pra gente pelo nosso Instagram ou pelo formulário da Lupa. Muito bom, Nath. Muito obrigada. Muito obrigada também à professora e pesquisadora Simone Hembold, da UF, né, pelos esclarecimentos. Toda semana eu lembro você aí que está nos ouvindo que a gente traz esse papo com alguém da área da saúde para tirar as suas dúvidas, né? As dúvidas de quem acompanha a Lupa. Então, a gente sempre recebe aqui alguém que responde os nossos ouvintes, os nossos leitores. Então, se você tem dúvidas, manda suas perguntas para o lupa@lupa.news ou vai lá no nosso Instagram e deixa lá a sua dúvida que a gente responde, tá? Beleza. No próximo episódio, a Natália Afonso volta com mais um papo para clarear melhor aí as ideias. E o que ajuda também a aliviar um pouco a barra, manter a fé nos dias melhores, né? A fé na ciência, né? Nessas coisas. Bom, mas e além disso, temos ainda a boa notícia da semana, né, Nath? É isso, Gil, e já é uma tradição aqui nos nossos episódios dessa segunda temporada do Verifica, trazer uma boa notícia em meio a esses tempos tão difíceis que a gente está vivendo. A boa nova dessa semana se soma aí à rede de solidariedade que tem unido universidades, ONGs, empresas, e da qual a gente já falou também algumas vezes aqui. Então, se você quiser saber, volta lá nos episódios anteriores para ouvir também outras dicas de organizações que formam essa rede, tá? Hoje a gente está falando da campanha PET Solidário, organizada pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que está arrecadando doações para 50 indígenas venezuelanos que vivem na cidade de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Isso, Nath. Esses indígenas da etnia Uaral vivem na segunda maior cidade potiguar desde o ano passado.
Há 6 anos eles migram para o Brasil por causa da crise econômica e a escassez de alimentos aí que vem afetando a Venezuela. É isso, Gil. Os povos indígenas da Venezuela, do Brasil, de outras partes do mundo, né, estão entre os grupos mais vulneráveis aí na pandemia de Covid-19, e as iniciativas solidárias são, com certeza, muito importantes para ajudar essas populações que, em geral, vivem em condições bastante precárias, né? Mas é importante aí que o poder público construa políticas efetivas de assistência às populações indígenas no Brasil. Isso vai muito além das ações emergenciais da pandemia, né? É bom que a gente tenha isso em mente, né, Gilberto? Sim, mas mesmo nas ações emergenciais, o governo tem tomado um caminho oposto. O presidente Bolsonaro vetou trechos da lei com medidas de proteção a povos indígenas e comunidades quilombolas, publicada nessa quarta-feira no Diário Oficial. Entre os trechos vetados estão os que obrigam o governo a fornecer água potável e leitos hospitalares e a facilitar o acesso ao auxílio emergencial. Nada absurdo, ou seja, né? Os vetos enfraquecem justamente um dos objetivos principais dessa lei, que é facilitar o acesso a hospitais e melhores condições sanitárias para os nossos povos originários, né? E eles já somam aí mais de 10 mil casos confirmados de coronavírus e mais de 400 mortes, desculpem, isso tudo é muito triste, né? Triste, a gente espera que, apesar dos vetos, que a lei consiga proteger essas comunidades aí tão vulneráveis. Até porque isso não é nenhum favor, né? É um dever constitucional, a gente não pode esquecer isso nunca. A gente tem uma dívida histórica, né? E a gente precisa ficar sempre atento a isso. Bom, é isso aí. Vamos às dicas, vamos às dicas. Ai, sim, eu já ia dar tchau, mas temos não, dicas. Que dá tchau dicas. Bora aí, ocupar o povo. Fala, na quarentena. Dica para esse fim de semana, então. Eu tenho 2 dicas, de novo, uma série e um livro. Uma série, eu consegui ver finalmente a 3ª temporada de Dark, é uma série alemã, muito, muito maneira, sobre aí universos paralelos, viagens no tempo. Ela é uma série complexa, né? Tem gente que vai até em canal de YouTube para tentar entender melhor os personagens que atuam em diferenças de 33 anos no tempo, mas eu achei a série muito bem produzida, muito bem escrita, achei uma tarefa de roteirização final para fechar todos os arcos dos personagens e dar uma lógica à história desde o início da 1ª temporada até agora, que é um trabalho, assim, tipo, digno de premiação para mim. Então, assim, não percam Dark, que é a série alemã que está no Netflix, já disponível as 3 temporadas. E não tem mais, né? Acabou. Então pode assistir, né, essas 3 temporadas. Eu acho que uma das genialidades de Dark é saber a hora de parar. Né? Exatamente. Que nem Breaking Bad. É assim, exatamente. São essas 3 temporadas e aí não fica que nem Grey's Anatomy lá, 15, 16 temporadas e saindo personagem super importante e, enfim, perde o sentido, né? Pra mim, Dark é uma das melhores produções da Netflix até agora, assim, eu gosto muito. Tem um pouco de implicância dessa última temporada, porque eu não gosto das coisas tão explicadinhas, mas eu acho que fechou muito bem também, e também fechou. Acho que tem que ver. Fechou. E ela não deixa de ter uma certa novidade, porque você passa a 1ª temporada e a 2ª temporada achando que existem 2 personagens principais e 2 histórias centradas neles, né? Que é o Jonas, que é o rapaz que é o principal da 1ª temporada, Luiz Hoffmann, e a Marta, que é a menina que ganha espaço na 2ª temporada. E aí você vê que a 3ª temporada é justamente um terceiro caminho. E isso tudo faz muito sentido para quem assiste a série. Enfim, não vamos dar mais spoiler, não. Vocês vão assistir, vocês vão amar. Sobre o livro, eu vou sugerir para vocês um livro que eu acabei de ler, que estava na minha estante daqueles livros que você compra e vão ficando. E eu tomei tenência, como dizia a minha afinada mãe, e acabei lendo. Também. O Gigante Enterrado, de um autor que é um prêmio Nobel de literatura chamado Kazuo Ishiguro. E é uma metáfora sobre a memória, mas uma história muito bacana, muito legal, passada na Idade Média, e meio mágica também, se você perceber. Ela tem uma pegada mágica por trás de tudo, e é uma metáfora da memória muito bonita, tem um final muito arrebatador. Então, assim, não percam O Gigante Enterrado, Kazuo Ishiguro, pela Companhia das Letras. Muito bom, muito bom. Bom, eu vou dar 2 dicas que vão no mesmo caminho, tá? Tu tá aí nessa coisa ficção científica, magias, etc.
eu recentemente cedi ao meu coração e assisti a uma série da Netflix chamada Coisa Mais Linda. É uma série brasileira, né? Adoro. Super só a primeira temporada. Super, assim, se passa no final dos anos 50, início dos anos 60. Tem a bossa nova, eu sou apaixonada por bossa nova, e aí tem muita bossa nova, tem muita mais. São 4 mulheres, né, nas 2 temporadas, que vão passando aí alguns percalços do que era ser uma mulher no final dos anos 50, né? Aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, então capital federal, enfim. Uma delas, que é a personagem principal, é a Malu, é a Maria Casadeval, ela é abandonada pelo marido, e ela resolve, então, realizar um sonho, que é abrir um clube de música, que é o Coisa Mais Linda. E aí, né, no entorno desse clube de música, muita coisa acontece, né? E embora a história seja um pouco caricata, os cenários são muito lindos, a produção é muito bonita, é um Rio de Janeiro muito bonito, assim, que eu amo, ou não teria vindo morar aqui, né? Traz essa coisa pra gente bem nostálgica mesmo. Claro que é um pouco inverossímil a gente pensar em mulheres tão feministas naquele momento, mas eu acho que a série deixa alguns recados que são importantes para essa geração de mulheres que está se formando agora. Então, eu deixo essa dica também. São 2 temporadas, Maravilha. Já deve estar, né, vai entrar aí mais temporadas no próximo ano. É rapidinho, são 7 episódios a primeira temporada, 6 episódios a segunda, ou 7 também. E então, dá para ver bem rapidinho. Os episódios são curtos e vale muito a pena. E aí, como eu assisti e me deu saudade dessa coisa da bossa nova e que eu escuto muito, enfim, eu revisitei um livro que foi escrito nos anos 90 e que eu gosto muito, de um cara que eu acho genial, que é o Rui Castro, e que é o Chega de Saudade, a história e as histórias da bossa nova, que é um livro que conta como surgiu a bossa nova. Então, tem muita história do Tom Jobim, muita da parceria Tom e Vinícius, toda a história do João Gilberto. Então, isso me levou, assim, para um lugar de acalanto, assim, do coração, e eu gostei muito de fazer isso, e acho que pode ser uma boa dica aí para quem tá precisando, né, tirar um pouco a cabeça disso tudo que tá acontecendo. É verdade, então, é verdade. Coisa Mais Linda na Netflix, 2 temporadas, e o livro Chega de Saudade, do Rui Castro. São as minhas 2 dicas dessa semana que valem muito a pena. Agora a gente pode dar tchau, né? É isso aí, mas semana que vem tem mais, né? Como sempre, né? Na próxima semana a gente volta, eu e o Gil, meu grande parceiro aí nesse combate, nessa cruzada contra a desinformação. Na semana que vem a gente está aqui para esclarecer mais boatos em torno da pandemia e para te atualizar aí sobre os fatos mais relevantes também, as novidades boas no meio dessa crise. Então, para você acompanhar as informações verificadas pela Lupa, segue a gente lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Fica de olho também lá no www.lupa.news. Se você tiver uma sugestão de checagem, manda para o lupa@lupa.news. E se você gostou desse episódio, já sabe, avalia aí no seu player de podcast favorito. Verifica, tem produção e reportagem da equipe da Lupa, e o roteiro e a edição são do Colmeia Podcast. Na próxima semana estamos de volta. Fique bem, fique em casa. Um grande beijo. Tchau. É isso aí, gente. Tudo de bom. Fica bem, fica em casa, como a Nath disse. E até semana que vem. Beijo. Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.